Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje falaremos sobre Surat An-Naba, a última surata da última parte do Alcorão. O Alcorão é dividido em 30 partes. Então, hoje finalizaremos a última surata da última parte do Alcorão. E desta forma, teremos a última parte do Alcorão completa no canal, inshallah. E anunciamos que ano que vem, inshallah, nosso foco será mais em crença. Começamos falando, nosso foco começou em Alcorão Sagrado, e ano que vem nós mudaremos mais para crença. Então, começando, Surat An-Naba foi revelada em Meca. A sura começa, Surat An-Naba, a sura do informe, começa com Amma yatasa'alun, acerca de que se interrogam. Então, acerca de que se interrogam? Primeiramente, quem são estes que se interrogam? São os renegadores da fé de Quraysh. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando divulgou o Tawhid para o povo de Quraysh e os informou sobre o dia da ressurreição e recitou para eles os versículos do Alcorão, eles começaram a perguntar entre si: o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe consigo? Então começaram a se perguntar sobre o que era aquilo que ele trazia consigo. Então o próximo versículo responde o que eles começaram a se perguntar: An-Naba al-Azim, sobre a grande notícia. An-Naba, ela só pode ser chamado de An-Naba se reunir três coisas: ter um grande benefício, beneficiar o conhecimento ou acabar com a incerteza. E os sábios que interpretam o Corão divergiram quanto a esta grande notícia, o significado. Então, o primeiro sentido, parte dos sábios disseram que é o Corão, essa grande notícia. E eles tomaram o Alcorão como interpretação deste versículo pelos versículos revelados na Surat Sad. Quando Allah diz: diga, esta é uma grande notícia, que vocês viraram as costas. Esta é uma grande notícia, neste versículo, nesta sura, está falando do Corão. O segundo significado é o dia da ressurreição. Por que disseram que é o dia da ressurreição? Porque a sura inteira, se vocês forem ver, fala do dia da ressurreição, do dia do juízo final. Nós podemos então juntar os dois significados. O significado de An-Naba al-Azim, que o Corão, e trouxe também a notícia do dia da ressurreição. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Então, os renegadores da fé de Quraysh se divergiram quanto a esta grande notícia. Alguns acreditavam em parte do Corão, outros não acreditavam em nada, e outros creram totalmente no Corão. Depois Allah diz: Kalla saya'lamun. Não, eles logo saberão. Eles logo saberão esses que renegaram o Corão. Então esse não tem dois sentidos no Corão. O kalla tem dois sentidos: ou de negação, desaprovação, reprovação absoluta, que não é correto o que pensam, o que falam e acreditam. E o segundo sentido é de fato. Neste caso, neste versículo, é uma negativa do que falavam, pensavam os renegadores da fé em Quraysh. Depois Allah diz: Thumma kalla saya'lamun. E não de novo, eles logo saberão. Allah mais uma vez desaprova o pensamento deles e os ameaça. Eles logo saberão. Saberão o quê? Saberão do dia da ressurreição que desmentiam. Como nós seres humanos vivemos nesta vida e tudo o que fazemos não terá julgamento. A pessoa injusta, corrupta, assassina vai ser tratada igual uma pessoa bondosa, e os dois morrerão e não terão mais nada? Não, todos nós seremos julgados. Depois Allah traz provas do seu poder. Não é difícil
para Allah, que criou tudo neste mundo, ressuscitar as pessoas depois da morte. Isto é algo fácil para Allah, louvado seja. Então Allah diz: Alam naj'alil arda mihada. Por acaso não fizemos da terra um leito? Porque esta interrogação é uma interrogação afirmativa. Fizemos da terra um leito, ou uma interrogação de surpresa, admiração. Não é de surpreender que Allah fez da terra mihada. Mihada vem de mumahada, plana, para que pudéssemos habitá-la e tirar desta terra o que comer. Wal jibala autada, e das montanhas como estacas. As montanhas, com toda a sua largura e tamanho, estão fixas na terra como estacas. E autada vem de watid, que são aquelas estacas que você fixa no chão e amarra para a sua barraca ficar segura, não cair. Mesma coisa as montanhas, por causa delas que a terra é fixa, não se mexe. Se não fossem as montanhas, não conseguiríamos viver em cima dela, nem plantar, nem construir nada. Então, a montanha tem uma parte que fica em cima da terra e a outra que fica embaixo, ligada ao chão, para que possa segurar o chão. Depois, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, e criamos vocês em pares, homem e mulher. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, e fizemos do sono de vocês algo para descansarem. Esta é uma dádiva de Allah que nos torna completos e mostra que somos também incompletos. Ou seja, este sono é para que possamos descansar. Se a gente não dormir, a gente não é um ser humano completo. A gente fica muito cansado. E mostra que somos incompletos no sentido que nós temos sono. Nós precisamos descansar. Já Allah é completo, não tem sono, não tem essa necessidade do ser humano. E a palavra subata, subata, que rompe com as coisas que fazem, e então podem descansar. Por isso que o sábado foi chamado de Yawm Sabt, pois neste dia os judeus descansavam do seu trabalho, de suas atividades. Por isso se chamou Yawm Sabt, porque eles tiravam este dia para descansar. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, e fizemos da noite vestimenta. A noite cobre todos e todas as coisas com a escuridão, como uma vestimenta. Pode ver, se alguém estiver sem roupa à noite, você não consegue ver a pessoa, pois a noite é como uma vestimenta. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, e fizemos o dia para ganharem o sustento. Este nós, tudo o que eu estou falando, nós fizemos, Allah que está falando como nós. Então Allah fez o dia, o tempo, para buscarmos nosso sustento, para trabalharmos, para fazermos as coisas. E por isso que os sábios dizem que esta é a forma de vida que Allah nos instituiu. De manhã nós trabalhamos, fazemos nossas coisas, e à noite descansamos. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, e construímos acima de vocês 7 fortes. Allah não mencionou neste versículo o que são estes 7 fortes. Porém, é sabido por todos nós o que são estes 7 fortes. O que são, então? Os 7 fortes são os céus. Você não vê uma rachadura sequer no céu. Allah diz na Surat Al-Dhariyat, número 51, versículo 47. E nós construímos o céu com força, e de fato nós o estendemos. O céu é uma criatura incrível, gigante, não cai, não tem pilares sustentando o céu. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, e fizemos uma lâmpada reluzente, brilhante. Que lâmpada é essa? A lâmpada é o sol, pois reúne as duas características da lâmpada. É brilhante e quente. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا,
e fizemos descer das nuvens carregadas água abundante. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, para com ela fazer sair grãos e plantas. Para com ela, com a água, fazer sair grãos. Grãos, todos os grãos que as pessoas comem, arroz, feijão, milho, hummus, lentilha e etc. E plantas são as plantas frutíferas, as verduras, tudo que os animais também comem das plantas. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, e jardins entrelaçados. Além de com a água Allah fazer sair da terra grãos e plantas, Allah também fez jardins entrelaçados, com árvores que se entrelaçam. Depois que Allah lembrou do seu poder, das suas dádivas que deu para nós, Allah disse: Inna yawma al-fasli kana miqata. De fato, o dia da separação, da divisão, está com hora estabelecida. Porque Allah usou de fato neste versículo? De fato é uma confirmação. E havia muitas pessoas de Quraysh que não acreditavam neste dia. Então Allah está afirmando, este dia realmente ocorrerá. Que dia é este da divisão? É o dia do julgamento. E por que o dia do julgamento foi chamado do dia da divisão? Porque neste dia vão se dividir a verdade e a mentira, o crente e o renegador, o injusto e o injustiçado, o verdadeiro e o mentiroso. E a hora estabelecida não será... Por que a hora estabelecida? Porque ela não será nem atrasada nem adiantada. E ninguém tem o conhecimento desta hora, deste dia do julgamento, a não ser Allah, louvado seja. Neste dia, os obedientes serão recompensados e os desobedientes terão o seu castigo. Depois Allah diz: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, o dia em que a trombeta será soprada e vocês virão em multidão. O dia em que a trombeta será soprada e vocês virão em multidão, em grupos. Quem que soprará a trombeta? O anjo chamado Israfil. Por que Allah não falou o nome do anjo neste versículo? Porque o objetivo deste versículo é concentrar neste dia, no dia do julgamento. E essa trombeta é uma grande criatura criada por Allah subhanahu wa ta'ala para que o anjo Israfil assopre. Serão 2 sopros. O primeiro sopro, todas as pessoas morrerão. O segundo sopro é para ressuscitar todos os mortos. Esse sopro do versículo refere-se ao primeiro sopro ou ao segundo sopro? Este versículo refere-se ao segundo sopro, porque diz no versículo: vocês virão em multidão se o anjo soprar. Todos nós iremos, cada um de nós, do lugar que nós ressuscitaremos, nós iremos nos encontrar num local só, onde seremos julgados. Então o versículo fala: vocês virão em multidão. Isso é uma prova do que é o segundo sopro que o versículo refere-se. Depois Allah diz: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, e o céu se abrirá e terá muitas portas. O céu se espedaçará e descerá os anjos do céu por portas. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, e as montanhas serão movidas dos seus lugares, parecendo uma miragem. Como as montanhas serão movidas? Como que estas grandes criaturas, com estruturas fortes, pesadas, serão movidas? Com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, as montanhas são pulverizadas. Depois estarão como colunas de areia desfeitas. E depois ficarão como lãs cardadas, estágio quando a lã vai ser transformada em fio. Depois elas são movidas e voarão como se fossem nuvem. Nós veremos as montanhas como se fossem nuvem. Depois Allah diz: Inna jahannama kanat mirsada, por certo o inferno será uma emboscada. Mirsada
vem de tarassuda ou tarsuda, de ficar olhando e esperando. Então o inferno fica olhando e só esperando os renegadores da fé passarem. Quando estão passando pelo Sirat, que é a linha que todos passarão no dia do juízo final, quando as pessoas com mais más ações passarão por esta linha, o fogo do inferno os pegará. Quando eles tentarem passar por detrás do inferno, o fogo do inferno os pegará. Outro sentido é de Inna Jahannama Kanat Mirsada, é que o fogo do inferno é caminho e temos que passar por ele. Então não há outro caminho para chegarmos ao paraíso se não atravessarmos o inferno, no Sirat. Na linha aqui todos passarão, e esses dois significados se completam, os dois estão certos. Então, juntando os dois entendimentos destes dois significados, mostra que todos nós sabemos que passaremos pelo Sirat, por esta linha, no dia do juízo final. Passaremos pelo Sirat, e este Sirat é mais fino que o cabelo e mais afiado que a espada. Há pessoas que passarão por este Sirat como um raio, outros passarão como o vento, outros passarão como os melhores cavalos, outros andarão rapidamente, outros andarão normalmente, e outros se rastejarão, e por fim, outros serão reunidos e jogados no inferno, isto conforme as ações de cada um, e que Allah nos proteja e nos faça passar tranquilamente pelo Sirat. Depois Allah diz, لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Então, esse inferno é para quem? لِلطَّاغِينَ مَآبًا, morada para os transgressores, aqueles que passaram do limite na renegação da fé, fizeram muitas más ações, desmentiram o Alcorão e os profetas e muitos outros sinais, muitas outras coisas. Depois Allah diz, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا, nela permanecerão por anos, anos que não se acabam. لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا, nela não experimentarão frescor nem bebida. Frescor no sentido de um vento para se refrescar da alta temperatura do inferno, e bebida para refrescar o corpo, dentro do corpo. Portanto, não terão refresco nem dentro do corpo, nem fora do corpo. Depois Allah diz, إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا, exceto água fervente, que passou da ebulição, e غَسَّاقًا, que é a bebida extremamente fria, que é composta de pus do povo do inferno e do seu suor, e outras coisas que descem deles devido ao castigo que sofrem. Jazan wifaqa, como castigo adequado pelas suas más ações que fizeram, pois Allah não injustiça ninguém. Depois Allah diz, إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا, por certo, eles nunca temeram o acerto de contas, o julgamento. Eles não acreditavam no dia da ressurreição, desmentiam este dia, não acreditavam que seriam ressuscitados e que Allah os julgaria e os recompensaria conforme suas ações. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, e desmentiram descaradamente e veemente nossos versículos, nossos sinais que foram revelados aos profetas. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, e todas as coisas nós enumeramos por escrito. Todas as ações, não importa o tamanho delas, são anotadas e nenhuma ação passa desapercebida. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, será dito a eles, então provem, e nada será acrescentado a vocês senão tormento, castigo. Os sábios dizem que este é o versículo mais duro do Alcorão, pois quando alguém é preso, a tendência é que seu castigo se amenize a cada dia. Diferente do povo do inferno, que o castigo será cada dia pior, mais intenso. Peço a Allah que nos afaste do castigo do inferno. Depois que Allah falou do castigo dos transgressores, Allah fala sobre as dádivas que deu aos tementes.
Inna lilmuttaqina mafaza. Por certo, os tementes terão sucesso, triunfarão. Triunfarão e se salvarão do inferno. Esse é o primeiro significado. E o segundo é um local onde terão sucesso, triunfo. E esse é o melhor significado por causa da sequência dos outros versículos. Hadaiqa wa anaba. Jardins e videiras. Então, inna lilmuttaqina mafaza. Por certo, os tementes terão um local de sucesso. Hadaiqa wa anaba, que terá jardins e videiras. Wa kawaiba atraba. E donzelas novas, todas da mesma idade, companheiras. Wa ka'san dihaqa. E taças transbordantes e copos cheios. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Não escutarão no paraíso nenhuma palavra em vão, palavrão, palavras maliciosas, qualquer palavra ruim e nem mentiras, falsidades. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Como uma recompensa do seu Senhor, um presente que será suficiente. Esta recompensa que Allah dá é uma recompensa que deixa o ser humano satisfeito. A pessoa, de tanto ganhar dádivas, diz, isso já basta, de tanta generosidade de Allah com seu servo obediente. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Do Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos, o misericordioso não terão o poder de falar com ele, Allah. Ou seja, ninguém poderá falar nada no dia do julgamento, a não ser que Allah permita que a pessoa fale. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. No dia em que o Espírito e os anjos estarão em pé, enfileirados. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam divergiram quanto ao significado do Espírito. Alguns disseram que é o anjo Gabriel, Jibril alaihi salam. Outros disseram que é um outro anjo. Outros disseram que é uma criatura na forma de uma pessoa, mas não é uma pessoa. E outros disseram que é um ser humano. E o significado mais próximo é o anjo Gabriel, Jibril alaihi salam. Pois Allah chamou no Coran de Ruh, de espírito. E mesmo ele, pertencendo aos anjos, Allah quis diferenciá-lo, por ele ser o melhor entre os anjos. Por isso que Allah falou o espírito e os anjos, diferenciando o anjo Gabriel dos outros anjos. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ninguém poderá falar, exceto aquele a que o misericordioso permitir. E este que Allah permitiu falar, temos duas interpretações. De falará a verdade, a pessoa não conseguirá mentir, só falar a verdade, ou esta pessoa que Allah permitiu falar, falou a verdade na vida terrena. E a maior verdade que esta pessoa falou é La ilaha illallah. Não há divindade a não ser Allah. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Então, este será o dia verdadeiro, o dia do julgamento, da ressurreição. Então, quem quiser tomará o caminho do retorno ao Senhor, o caminho da obediência e temência que leva ao Senhor. Depois Allah diz: Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Por certo, nós vos admoestamos de um castigo próximo. Nós os alertamos. Allah está dizendo que Allah nos alertou. Não sabe-se da hora do juízo a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, Allah nos avisou que é algo que se aproxima.
e tudo que se aproxima está perto. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, o dia em que o homem verá com suas próprias mãos. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, ou seja, a pessoa vai ver o seu livro de ações, o que apresentou, e vai segurá-lo com suas próprias mãos, e verá tudo o que fez na vida terrena. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, e dirá o renegador da fé, quem dera eu fosse pó ou areia, no sentido que, quando o renegador da fé ver o castigo que sofrerá devido às suas ações, ele desejará não ter nascido, ou desejará ser pó igual aos animais, que não vão nem para o paraíso nem para o inferno. O que há entre eles só é o acerto de contas entre eles próprios. Depois que os animais acertarem as contas entre eles próprios, quem injustiçou quem, e aí dá o troco, né? Allah faz a justiça entre eles. Allah ordena que eles virem pó, areia. E estas foram as palavras de hoje. Peço perdão a Allah por mim e por vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.